Olá, pessoal. Na aula passada, nós discutimos, né, o papel da cultura, a importância da cultura para a gestão de pessoas, né, e a relação entre cultura, estratégia e políticas e práticas de gestão de pessoas. Nós mostramos alguns exemplos, né, mas eu afirmei que é fundamental para que esse processo aconteça, essa relação e esse alinhamento entre estratégia, políticas e práticas de gestão de pessoas e a cultura. A gente necessita, né, de uma liderança que a gente chamaria de uma liderança eficaz. Né? E agora nós vamos falar, a gente vai tentar definir, né? A gente vai tentar definir liderança. Você deve pensar assim, pô, Marcos, mas eu já tenho, né, uma ideia do que seja liderança. Liderança é um conceito elástico. Né? Quando a gente diz que é um conceito elástico, há uma série de definições sobre liderança. A gente vai tentar trabalhar com alguns conceitos sobre liderança e a gente vai tentar construir juntamente com vocês, né, o que é liderança. A primeira pergunta que a gente vai fazer agora, né, como você vai poder ver nesse slide, é: o que é liderança? Né? Essa é uma pergunta interessante. O que é liderança? Aí você fala, pô, mas o que é liderança? Né? Liderança a gente pode definir de uma série de formas. Né? Liderança, a gente pode verificar que liderança é um processo. Né? Liderança é um processo. É um evento que ocorre entre líderes e seguidores. Então, liderança é um processo, é um evento que ocorre entre líderes e seguidores. Aí, o que significa o processo? Porque, na verdade, liderança é dinâmico. Aí você me pergunta, mas Marcos, como é que liderança é dinâmico? Mas a liderança não está no líder? Peraí que a gente vai tentar explicar isso para você. Quando a gente diz que a liderança é um processo e que ela é dinâmica, olha só, em alguns momentos eu posso ser líder, em outros momentos eu posso ser seguidor. Né? Então, eu posso ser líder em alguns momentos, em outros momentos eu posso ser seguidor. Então, o que a gente está verificando é o que a gente chama de dinâmica no processo de liderança. Outro aspecto importante, né, que caracteriza a liderança, ela exige influência. Liderança exige influência. Sem influência, não há liderança. E como é que a gente pode trabalhar esse processo, né, de influência? Principalmente, né, através do que a gente chama de objetivo comum. Né? A liderança, ela passa por objetivo comum, ou seja, há uma necessidade de um alinhamento entre líderes e seguidores e principalmente esse alinhamento de objetivos comuns. Como é que eu me engajo no processo de liderança? Eu me engajo no processo de liderança quando eu vejo o significado entre os meus objetivos, né, e os objetivos do líder. Isso proporciona o que a gente chama desse alinhamento. Então, liderança é um processo, né, é um evento que ocorre entre líderes e seguidores, né, ela exige influência, sem influência não existe liderança, ocorre em grupos, liderança envolve influenciar um grupo de indivíduos em torno, né, de um objetivo comum. Então, você vai reparar o seguinte, olha, nessa relação que a gente chama de relação entre líderes, né, e seguidores, né, dentro do que a gente vai chamar de um determinado contexto, essa situação, essa relação, ela pode mudar a qualquer momento, o que caracteriza esse aspecto dinâmico da liderança. Tá? Então, aqui a gente pode verificar essa relação, principalmente de uma confusão que as pessoas fazem entre o que a gente chama de liderança e gestão. Olha só, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: liderança não está nas pessoas, mas com o que acontece com as pessoas. O que significa isso? Mas a liderança não está nas pessoas? Olha só, a gente sempre imagina o seguinte, ó, se a liderança estivesse nas pessoas, a liderança não era desenvolvida. Então, assim, o Marcos era líder aqui nesse contexto e o Marcos seria líder em qualquer outro contexto. A gente sabe que isso não acontece. Né? A gente sabe que às vezes a gente lidera numa empresa A, a gente sai da empresa A e vai para a empresa B, e aí às vezes a gente não consegue os mesmos resultados que a gente conseguia anteriormente, as pessoas não se engajam nesse processo, e aí o que acontece? O que acontece é que a gente acaba não tendo resultados como a gente normalmente conseguia anteriormente. Por que acontece isso? Se a liderança tivesse em mim, eu lideraria em qualquer contexto. Então a liderança não está nas pessoas, ela está no que acontece com as pessoas. A liderança está na relação interpessoal, né, entre líderes e os seguidores em um determinado contexto. Liderança é um processo interpessoal com engajamento voluntário. Né? É importante entender que a liderança é interpessoal. É sempre você e o outro, essa relação entre você
e o outro. E por que o engajamento voluntário? Né? Só tem liderança quando o outro se engaja porque quer. Ele se engaja porque quer, porque ele vê significado nessa relação. Quando ele se engaja, quando ele na verdade participa porque é obrigado, quando ele tem que fazer, ele na verdade não se estabelece como seguidor, mas sim apenas como um subordinado. E o gestor, né? Gestor é diferente de líder. Nem todo líder é gestor e nem todo gestor é líder. Gestor é uma função dentro de uma estrutura organizacional, né? Gestores têm subordinados e não seguidores. Você pode dizer, pô, Marcos, mas eu sou um gestor, mas eu também sou um líder. Ok, mas não obrigatoriamente o fato de você ser gestor significa que você será líder. Ou seja, liderança, ela não é hierárquica. Gestão é hierárquica. Né? Ou seja, se eu sou gerente de um grupo, eles estão subordinados a mim hierarquicamente, mas não necessariamente eles são meus seguidores, não necessariamente eu sou líder deles. A gente vai ver isso, né, seguindo aqui, ó, na nossa discussão. Então, assim, liderança não é um cargo. Né? Apesar que algumas empresas ela têm um cargo de liderança. Liderança não é um cargo, liderança é um processo. Né? A gente já enfatizou essa questão de que a liderança é um processo. A liderança está em todos os segmentos sociais e níveis organizacionais. A liderança ela pode ser desenvolvida. Esse é um aspecto que eu gosto bastante de frisar. Na verdade, eu gosto de frisar assim, qualquer um pode ser líder. Aí você fala, mas qualquer um, Marco, mas nem todo mundo vai ser líder. Ok, qualquer um pode ser, contando que eu tenha um ambiente propício para isso, contando que eu tenha as ferramentas necessárias e o indivíduo queira. Né? E o indivíduo queira. Eu sempre faço essa provocação, né, dizendo que qualquer um pode ser líder. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra em BH e eu afirmei isso, qualquer um pode ser líder. Sempre lembrando que se ele tiver um ambiente propício para o desenvolvimento da liderança, se ele tiver ferramentas para isso e o indivíduo quiser. E aí eu falei isso, qualquer um pode ser líder. Uma pessoa no auditório falou assim, professor, então qualquer um pode ser? Eu falei, sim. Qualquer um pode ser, levando em consideração esses aspectos que eu falei anteriormente. Aí ele me disse o seguinte, eu tenho na minha equipe um funcionário que ele é quase idiota. Né? Ele é quase idiota. Ele pode vir a ser líder? Obviamente que eu pensei assim, se você tem um gestor que trata uma pessoa como quase idiota, provavelmente esse ambiente que esse indivíduo vive não é um ambiente propício para o desenvolvimento da liderança. Um ambiente em que alguém chama um funcionário de quase idiota não é um ambiente que possibilita o desenvolvimento. Eu acho que na empresa deles devia ter o que a gente chamaria de um idiotômetro. Né? Aí nós temos um funcionário que é quase idiota e a vantagem que eu tinha é dizer que, na verdade, esse indivíduo ele chega até o final do idiotômetro. Né? Porque tratar o outro indivíduo dessa forma não é uma forma adequada, né, para o processo de desenvolvimento de liderança. Esse indivíduo, nesse contexto, ele teria muita dificuldade porque o contexto não ajuda. Mesmo que ele queira, mesmo que tenha as ferramentas necessárias, né, o ambiente não ajuda nesse processo. Mas lembrando, liderança ela é uma competência, e se ela é uma competência, ela é passível de desenvolvimento. No nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o processo de desenvolvimento de liderança, ok?